Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, e encontrareis descanso para as vossas almas. Eu tomo este tema para a nossa meditação nesta manhã e eu gostaria já de imediato, lembrar de uma curta, pequena história de um soldado que, numa época de guerra, ele pediu permissão ao tenente para ir em busca do seu amigo que não havia voltado. Ele disse: "Meu amigo não voltou do campo de batalha, senhor", disse o soldado ao tenente. "Meu amigo não voltou da batalha. Solicito permissão para ir buscá-lo", disse o soldado ao tenente. O tenente disse: "Seu amigo já deve estar morto. Se você for, provavelmente você vai morrer também." E o soldado disse: "Ainda assim, gostaria de ir, senhor." E o tenente disse: "Muito bem, isso é com você. Se você deseja arriscar a sua própria vida por um homem que provavelmente já está morto, fique à vontade." E o soldado foi. Ele saiu e uma hora mais tarde, ele regressou mortalmente ferido. Ele voltou mortalmente ferido, não havia mais como salvá-lo. Seu ferimento era muito grave. E ele voltou transportando o cadáver do seu amigo. O oficial furioso disse: "E aí, agora? Eu perdi 2 homens. Diga-me, valeu a pena você ir lá para trazer um cadáver?" E o soldado, perto da morte, à beira da morte, respondeu: "Claro que valeu a pena, senhor, valeu sim, porque quando eu o encontrei, ele ainda estava vivo e me disse: eu tinha certeza que você viria." Bem, essa é apenas uma história e eu não estou certo quanto à sua veracidade, mas o profeta desta era nos conta uma história. O título é Amnésia Espiritual, e ele fala de que quando a guerra acabou, muitos soldados voltaram ali, mas eles estavam tão feridos e alguns deles haviam visto tanta tragédia que alguns adquiriram amnésia, que é a perda parcial ou total da memória. E como esses soldados não sabiam mais onde moravam, não lembravam de seus parentes nem nada, então o exército não quis deixá-los por conta própria, afinal de contas, eles eram heróis. E o exército então decidiu levá-los para um asilo, onde cuidaria um deles até que finalmente morressem de velhice. E assim decidiram, colocaram eles em um trem, embarcaram eles em um trem e o trem seguiu viagem. Em uma determinada cidade, o trem parou
E o oficial permitiu que os soldados descessem um pouco dos vagões para esticar as pernas. E um daqueles soldados, ao descer dali, começou a olhar um reservatório de água. E ele parecia reconhecer aquele lugar. Ele começou a olhar aquilo ali, analisar, e olhou para a rua. E então ele começou a caminhar em direção a uma pequena rua. O sentinela que estava vigiando ali pensou em detê-lo para que ele não se perdesse. Mas algo parece que lhe disse para deixá-lo ir, enquanto ele simplesmente ficaria vigiando para que o soldado, o velho veterano, não se perdesse. Então aquele soldado começou a caminhar por aquela ruazinha estreita, e ali no final havia uma casa. E quanto mais ele andava em direção àquela casa, mais firmeza nos passos ele adquiria. E o sentinela estava ali observando. E então ele percebeu que daquela casa saiu um senhor grisalho, cabelos brancos. E ao ver aquele soldado indo em direção àquela casa, aquele velho homem de cabelos brancos abriu os braços e o soldado saiu correndo em direção àquele homem, que o sentinela então pôde perceber, aquele era o seu pai. Enquanto aqueles dois se abraçavam ali, aquele velho homem de cabelos brancos gritava: meu filho, eu sabia que você ia voltar. Oh, essa é a sua história, é a minha história, a nossa história. O nosso Pai nos permitiu vir aqui neste campo de batalha. Estamos em uma guerra, é bem verdade, mas um dia destes, nós chegaremos no final do caminho. Este caminho que eu entrei, você entrou, quando nós tomamos a decisão de honrá-lo e servi-lo. E nós estamos neste caminho, e o final deste caminho é no nosso lar. Em um dia destes, nós encontraremos o nosso Pai, o Pai das luzes, o Deus Todo-Poderoso, de quem nós verdadeiramente somos filhos. Nós não conseguimos lembrar, porque nós também estamos um tanto afetados por esta amnésia espiritual. Mas um dia destes, quando nós o encontrarmos, toda a amnésia se desvanecerá. Nós vamos ver o meu Pai, nosso Pai, e nós vamos saber que nós sempre estivemos nele, sempre fomos parte dele. E ele vai dizer para nós: eu sabia que você iria voltar. Oh, que dia glorioso, maravilhoso será aquele para todos estes que encontraram o caminho que nos leva de volta ao lar. Não pegue nenhum atalho, não pegue nenhum desvio, não aceite nenhum convite que te afaste deste reto caminho. Lembre-se, no final deste caminho encontra-se tudo aquilo que a sua alma mais deseja, coisas que você nem lembra, não tem consciência, mas apenas pare um minutinho e pense. A sua alma, o seu ser, no mais íntimo, sente saudades de um lugar, sente saudades de alguém. Este lugar é para onde você está indo. Este alguém é aquele que o criou, o meu Pai, o nosso Pai. Existe um futuro de glória esperando por você. Ali você receberá um manto branco, veste branca e uma coroa, a coroa da justiça, a qual você receberá naquele dia, porquanto você tomou a decisão correta de entrar pelo caminho correto. Deus te abençoe.